mas ela é inacabada, porque você surgiu em que dia? Eu, dia 26 de abril de 1985. Um pouco depois. Um pouquinho depois. Eu surgi um pouquinho antes de você. Como é que todo o processo criativo da humanidade terminou ali, não houve mais nada? O que veio depois? Então você tem uma criação que ao mesmo tempo é acabada pela declaração divina, mas ela tem continuação posteriormente. Você percebe? Uhum. Então quando você abre os horizontes, entende a realidade e compreende a razão de ser desse texto, você não perde a profundidade teológica dele. Por que é tão importante o Gênesis? Primeiro, para mostrar que toda a humanidade é irmã. Todo mundo, ninguém pode querer ser superior e dominar sobre ninguém, porque todo mundo é descendente do mesmo casal. Uhum. Segundo, mostra pra gente que a dimensão primeira da relação humana é de integração com o Criador e com a criação à sua volta, e que alguma coisa deu errado nessa história. Terceiro, que o ser humano em Gênesis, ele é apresentado como o CEO da criação. Ele tem uma responsabilidade, que é aquilo que controla a economia e a ecologia. Se a gente cuidar direito do mundo, ele não vai ser destruído. E se a gente souber fazer o devido domínio sobre a criação, a gente vai ter uma vida boa para todo mundo. Então, quer dizer, a riqueza, a profundidade teológica é superior demais para o pessoal ficar perdendo tempo dizendo, não, o dia era 23 horas e 50 minutos, não, era 58, não. Essa matematização, essa aritmeticofilia desnecessária, ela ignora a natureza da literatura de um texto tão antigo. Então é outra pegada. E assim, você acabou de dizer, a última coisa que você disse foi um texto tão antigo, né? De fato, é muito curioso como... Bom, e aí você vai poder me ajudar de novo. Que você, ao longo dos teus estudos e do que você leu e do que você viu na tua trajetória, tu encontrou alguma contradição do que fala na Bíblia, das coisas que estão descritas na Bíblia, com a realidade, cara? Então, depende do que a gente entende por contradição. Bom, a princípio, quando você lê a Bíblia com a cabeça diferente, com a expectativa errada, eu vou ler uma poesia como se fosse uma bula de remédio. Realmente vai dar ruim. Nosso amigo Platão, que mandou um abraço para todo mundo, ele disse certa vez que há mais verdade numa poesia do que nas matemáticas, porque a poesia fala o coração de todos os homens em todos os tempos, em tudo quanto é lugar. Então a pergunta é se a gente está entendendo qual é a função do texto. Então, claro, nas minhas leituras historicamente, eu estava lendo o Novo Testamento num lugar e falo, caramba, aqui está dizendo que o Jesus entrou em Jericó e tinha 2 cegos. Aí o outro texto fala que tinha um só. Quem é que está cego aqui? Não é possível. Por que lá tem 2, aqui tem 1? E há vários textos em que você tem alguma relação de desarmonia. Tem textos que você lê e fala, isso não é possível. Como assim? Por exemplo, a quantidade de ouro que fala que Salomão levantou e o tamanho do sacrifício que ele fez, o texto de Crônicas fala que ele matou 120 mil ovelhas. A quantidade de ouro é mais do que o mundo todo produz hoje. Então, se você pega uma pessoa, vamos dizer, de perspectiva literalista e que entende que a sua fé depende dessa compreensão, o cara vai travar nas 4 rodas. Ou ele vai dar um jeito de dizer que toda a realidade não faz sentido, mas quando você começa a entender, você vai descobrir uma série de coisas interessantes. Por exemplo, os estudos mostram que o mundo antigo tinha uma maneira de exaltar aquilo que era importante através de altas cifras numéricas. Como a gente diz hoje, cara, eu te falei 1 milhão de vezes que você não pode botar essa garrafa em cima. Cara, eu fiquei te esperando 1 século ontem, você não apareceu. Então o jeito de você falar que um cara era importante, por exemplo, acharam na antiga Mesopotâmia, na Suméria, uma tabela dos reis da Suméria. Os caras, diz o texto que ele viveu 20 mil anos, gerou um filho e morreu com 30 mil. Ou os caras tinham uma saúde muito boa, ou esses números têm outra função. Quando a gente entende isso, uma possibilidade de explicação é você entender que é uma maneira de exaltar o rei
com números elevados de acordo com o padrão literário da época. Ou a palavra hebraica Elef, que veio a significar 1000, originalmente talvez significasse outra coisa, um grupo menor. Por exemplo, o número de israelitas que saem do Egito, de acordo com números, é 603.550. Só o chefe de família. Então se calcula de 2 a 3 milhões de pessoas. Não é possível esse número. Ele não faz sentido nem pelo tamanho do que você encontra na arqueologia. Então quer dizer, ou o texto é falso, ou o texto está usando um artifício literário que a gente não conhece, ou a gente não está entendendo o sentido original desse texto. Se você tem uma hermenêutica de suspeita, você vai sempre chutar o balde e descer o bambu e dizer não. Sim. Se você tem uma hermenêutica que considera o texto respeitável, você fala, não, deve ter uma explicação que eu nem entendo. Então, boa parte dessas coisas, elas são razoavelmente trabalháveis. Por que tem 2 cegos? Porque tem um. Aí é muito interessante os evangelhos. Por quê? Porque dependendo do tipo de coisa que você está lendo, você tem provas diferentes. Prova em química é você repetir a experiência. Prova em matemática é você demonstrar... Fazer a prova dos 9. Exatamente, demonstrar de acordo com as equações e mostrar pela lógica real que a coisa funciona. Prova histórica não é a mesma coisa. Por exemplo, houve um acidente ali na esquina. Aí o pessoal chegou para verificar o que está acontecendo. Aí encontram 3 testemunhas, chamam os caras. O que foi que você viu? Se os 3 falarem exatamente as mesmas palavras, na mesma ordem de que aconteceu, o que o pessoal vai pensar aqui? Combinaram. É esquema. Claro, os caras combinaram, imagina que ele vai dizer a mesma coisa. Então, curiosamente, a inexatidão do evangelho é a sua força maior. Porque são 4 testemunhos independentes dos 4 evangelhos. E é natural que eles tenham variação. Essas variações não são elementos ligados a algo falso. Significa, por exemplo, é sempre possível você falar, não, existiam 2 cegos. Só que um dos evangelistas focou em um deles porque aquilo lhe chamou a atenção e fazia sentido de acordo com a intenção teológica do autor. Então, você é como você montar um quebra-cabeça. Se você achar a peça como liga uma coisa com outra, aí você fala, puxa, agora eu entendi que é um encaixe disso. Agora, tem um lance interessante. A Bíblia apresenta muita coisa que quando você lê, por definição, é para você questionar e fazer pergunta. É o contrário do que a pessoa na área religiosa pensa. Porque a nossa maneira de pensar religiosa, ela é muito dogmática. Assim, é filha da dogmática. Na verdade, ela é filha da certeza cartesiana do século XVI, XVII. Tá. Então, a gente acha que a relação com o sagrado é sempre x é igual a 2. Mas o lance é o seguinte, olha que coisa curiosa. Na narrativa de Gênesis, já que você tocou em Gênesis, quando Adão pisa na bola e ele se esconde, qual é a primeira coisa que Deus faz? Uma pergunta. Deus não chega, Adão, você pisou na bola, seu bandido, você vai apanhar, vai ajoelhar no milho lá, você vai ver. Não se fala nada. A pergunta para Adão é, onde você está? Essa pergunta não é feita, e aqui eu talvez esteja perguntando mais para o pastor do que para o estudioso, tá bom? Essa pergunta é feita para humilhar Adão mais ainda, porque Deus sabia. Então, Deus sabe tudo. Por definição, vamos dizer assim, é até irônico que Deus precise fazer alguma pergunta. Sim. Então, todas as perguntas, toda vez que eu leio que Deus perguntou algo, eu já assumo que ele está perguntando com outra intenção, porque ele sabe. É como um pai pergunta para o filho aquilo que ele já sabe. Quando Deus pergunta isso, na verdade não tem essa. Aliás, Gênesis é pontuado por isso, né? Deus vai fazer a mesma coisa com Caim depois. A questão é, eu vou dar oportunidade a você para se pronunciar, porque a coisa mais importante não é do nosso horizonte, Deus saber ou Deus não saber, a questão é como eu tomo consciência do que aconteceu e como eu lido com isso. Então é uma busca de tirar de você aquilo que você pode fazer na direção daquilo que envolve alguma possibilidade de reversibilidade dessa situação. Isso é uma postura de
dignificação, ao contrário de humilhação. Porque quando eu chego para você, qual a maior necessidade do mundo de hoje? Ouvir uma pessoa. E Deus deixa o cara que pisa na bola abertamente